Durante anos, as testemunhas de Jeová ouviram uma ideia repetida: que sempre existiu um corpo governante, dirigindo a organização. Mas os próprios registros históricos contam outra história. No início, com Charles Taze Russell, não existia corpo governante. Ele era, na prática, a autoridade absoluta. Ele mesmo declarou que controlava completamente a sociedade torre de vigia. Ele decide a tudo: doutrina, publicações, direção da organização. Depois da morte dele, entrou Joseph Rutherford, e o que aconteceu quando diretores discordaram dele? Foram simplesmente removidos. Sem votação real, sem equilíbrio de poder, ele assumiu controle total. A comissão editora que deveria equilibrar decisões também foi eliminada. Resultado: mais uma vez, um único homem no controle. Depois veio Nathan Knorr. A estrutura parecia mudar, mas na prática, não mudou. As decisões doutrinárias continuavam concentradas em poucas pessoas, principalmente Fred Franz. A própria tradução do Novo Mundo foi feita praticamente sem conhecimento prévio da diretoria. Eles só souberam depois que já estava pronta. Em tribunal, o próprio Fred Franz admitiu: mudanças doutrinárias não eram votadas pela diretoria. Elas eram aprovadas internamente e publicadas. Ou seja, durante décadas, não existia nenhum corpo governante real funcionando como descrito. O que existia era um padrão repetido. Um homem no controle. Rousseau, Rutherford, Knorr, 3 presidentes, 3 líderes centrais, 3 figuras com autoridade praticamente absoluta. Por isso, o próprio livro descreve esse período como os 3 monarcas. E então vem o ponto mais impactante. Em 1972, foi publicado um discurso dizendo que o corpo governante sempre esteve no controle, comparando a organização a um cão, sendo guiado pelo corpo governante. Mas isso não era verdade. Era o contrário. Por mais de 90 anos, o cão sempre foi controlado por uma única pessoa. E só depois de décadas e muita tensão interna, é que um corpo governante real começou a existir. Ou seja, a estrutura que hoje é apresentada como divina, na verdade, surgiu muito tarde na história. E não como algo natural, mas como resultado de conflito, crise e reorganização. E isso levanta uma pergunta inevitável: se a base de autoridade mudou tanto ao longo do tempo, ela realmente veio de Deus? Ou foi construída por homens?